It's Britney. Autoestima da mulher na relação sexual. Hoje, minha convidada é a Ingrid Ioli. Vamos ter um assunto muito picante. Para dizer assim, seja bem-vinda, Ingrid Ioli, é nossa palestrante. Hoje, assim, fique muito bem à vontade, hoje a gente vai falar babados aqui. Bom dia, meu amor. Bom dia, queria agradecer, a oportunidade de estar aqui para falar no podcast um pouquinho sobre sexualidade, mas de uma forma bem leve, em que as pessoas possam compreender e esse tabu que é tão grande que se caia. Isso é verdade. Então vamos falar assim, como vamos entrar agora essa semana, que é o Beijo da Mulher, né? Sim. Bora falar sobre umas dicas, o que é que você fala pra gente sobre, na hora de a gente, às vezes tá um pouquinho gordinho, na hora da relação que a gente faz a dois, qual uma dica que você dá naquela hora picante pra gente? A primeira coisa é a pessoa deixar de ter vergonha, mas para que isso aconteça, ela tem que aprender a ter um processo da própria autoestima. Independente de estares acima do peso, de tanto não estares se sentindo bem com o teu corpo, mas o processo de aceitação ele é muito importante, principalmente quando você não tem o dinheiro para investir no seu corpo. Se tu não gosta de ir para academia, se tu tem um distúrbio alimentar, de ou comer demais ou comer menos, aprender a se aceitar do jeito que é, para assim ter segurança de quando for para as quatro paredes e aí dar o teu show. Mas para isso acontecer, precisa do processo de autoestima, tem que ter segurança no que quer, falar o que gosta, o que não gosta, porque ficar calada não resolve. Quem sabe até ensinar a pessoa que está do outro lado a fazer do jeito que tu gosta. Mas quando assim acontece isso, é como se a gente fosse a gente é o domínio da relação, no caso, né? Que não é. A maioria dos caras, né? Eles gostam de. E a gente já se sente um pouco mais fechada, um pouco fragilizada, né? Sim, o que acontece? Isso aí entra a importância do diálogo. Por quê? Quando tu tem um diálogo que tu começa a criar uma intimidade com essa pessoa antes de chegar no ato sexual, o diálogo é muito importante, porque aí tu vai dizer, no meio da conversa, descontraída mais ou menos como tu gosta, mas dizendo que é uma outra pessoa, então o que já aconteceu, mas não tem como, não pode fazer uma comparação entre si ou outra pessoa ou aquela pessoa que está contigo. Mas na importância dentro desse diálogo é o seguinte: a mulher, geralmente, quando está em quatro paredes, ela fica com vergonha de dizer o que ela gosta. Isso, é verdade. O que ela quer. E ela vai no embalo do cara. E o cara, geralmente, acaba ficando no domínio daquela situação. Ela não está se sentindo à vontade, mas também não tem coragem de falar. Então, a importância do diálogo, de tu chegar, olha, eu gosto assim, não gosto assim. Ou, quem sabe, tu pode ensinar para esse parceiro qual é a forma que tu gosta. E aí ele vai ter um leque maior. Isso é verdade. E quando tem a primeira vez, quando rola, né? Geralmente a gente quer tudo apagado. Justamente para esconder o corpo naquele momento, né? Mas aí tem que ter um outro pensamento. Porque se a pessoa que está contigo está te acompanhando naquele momento, ela não vai querer de luzes apagadas. Ela te aceita do jeito que tu é, ela quer ver cada curva do teu corpo. Não interessa se tu tem estria, não interessa se tu tem celulites, não interessa se tu faz uma cara feia na hora, a pessoa quer te ver daquela forma. Porque todos nós temos uma expressão facial naquele momento, diferenciada. Após, tem também um comportamento diferente, mas naquele momento não adianta tu teres vergonha. A pessoa que está do teu lado, ela quer te ver daquele jeito e dessa forma também dá mais tesão no parceiro e na parceira. A tua vergonha às vezes pode inibir muita coisa. E muitas vezes das mulheres, geralmente assim, que tá acima do peso, aí quando troca também de parceiro, né, Ingrid, a gente fala assim, né, questão do parceiro, aí eu vou ter uma outra relação, como é que eu vou me comportar? O outro me conhecia todo o meu corpo. A gente fica inibida na hora. Aí é questão de tu ser segura de si. Tu já passou pelo processo da autoestima, que ele é longo. Tu já passou pela parte onde tu decide o que tu queres e o que tu não queres. Tu sabe dizer ou não estou me sentindo à vontade, não quero dessa forma. E quando tu já passou por todo esse processo, que tu vai ter uma relação com outra pessoa que tu não conhece, tu não sabe como é o jeito, tu já chega com mais empoderamento nesse momento e diz assim, olha,
eu não sei como chegar, eu não sei como começar, porque eu estava acostumada de outro jeito. Ou então, geralmente, quando saiu de um relacionamento, está naquele processo e não sabe se comportar nesse momento. Então, falar diretamente com as pessoas, olha, eu gosto assim, a gente pode começar assim, a gente pode descontrair dessa forma. E às vezes acaba assustando o homem porque ele sempre está na posição de domínio. Quando a mulher chega, ele fica meio assim. É como eles como falam assim, será que essa mulher foi rodada? Né? Mas aí é uma pergunta, além de ser muito ofensiva, Isso. é uma pessoa que tem a mente muito fechada. Para os dias que nós vivemos hoje, onde, assim como o homem, a mulher também quer dar a palavra dela, dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, e principalmente o poder do não, às vezes pode assustar. E isso tu tem que observar desde o começo, a partir do momento que tu tem um encontro com essa pessoa, que tu sai com essa pessoa, tu tem que observar. Porque de repente tu te apaixona e ela não se encaixa contigo. Se tu tem a mente aberta, tu é decidida de si, tu sabe o que tu queres e o que tu não queres, e tu te envolve com uma pessoa que tem um pensamento diferente, uma hora vocês vão entrar em conflito. E acaba tirando o clima. Vamos falar também na relação dos brinquedinhos na hora. Cara, os sex toys, eles são muito importantes dentro de um relacionamento, independente se for principalmente se for um relacionamento que está muito duradouro, que acaba entrando na monotonia. Alguns homens pensam que os brinquedos, que os sex toys que a gente fala, eles vão substituir eles, mas não, é um complemento para ter uma inovação dentro desse relacionamento, porque assim, todo dia tu quer comer feijão com arroz? Não, que enjoa. Tu quer variar. Um Com dia tu come um certeza. feijão preto, depois tu come um arroz, um macarrão e assim vai. É a mesma coisa, não custa, não tem problema. Só que isso também é um processo para o homem, a importância do diálogo, mais uma vez, para te entender. No caso, uma experiência minha. O meu marido tinha esse pensamento. Eu comecei a vender os produtos adultos e ele tinha o pensamento de que poderia substituir. Não é assim. Por que não pode substituir? Tu não tem pele com pele, tu não tem o beijo. Ele é uma coisa um pouco mais mecânica. Quando tu junta, complementa com o ato sexual com a pessoa que está do teu lado, é diferente. Depois que ele percebeu e entendeu na prática que não é bem assim, ele fica toda semana, não tem nada para experimentar. Uma novidade, né? E isso é muito bacana, que isso dá uma reconexão com o casal. E é muito importante ter. Isso não, lembrando, o sex stories, ele não vai substituir a pessoa. Ele vai complementar, agregar e melhorar a relação dos dois. Sexual. Aí diz assim mesmo, fala assim mesmo, né? Mas onde tu viu isso? Onde aconteceu? Será que, pensando assim na cabeça dele, será que ela não quer ter fantasia com outra pessoa que quer fazer comigo? Isso deve passar pelas cabeças dos homens, né? Mas aí é que tá. Nesse caso, a gente está falando de relacionamento. Isso. Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que colocar na mesa os pós e os contras. A gente sempre vai ter uma diferença de comportamento com o parceiro. Mas aí, um e outro tem que aprender a abrir mão, aprender a respeitar o espaço. Antes de tudo, em todo relacionamento existem 3 vidas. A minha, a tua e a nossa. Então tem que aprender a respeitar as individualidades de cada um. Não é porque eu vi a minha parceira chegou com a ideia, será que ela está afim de outra pessoa? Será que ela aprendeu com alguém? Não é. Isso aí são pensamentos de homens muito arcaicos. Então é muito importante que a mulher passe a observar nos mínimos detalhes quando ela começa a conhecer uma pessoa, o relacionamento, e colocar na mesa, olha, eu gosto disso, disso, e a pessoa expor a opinião dela também para saber se vai. Porque depois que tu já está envolvido, principalmente a mulher, ela acaba se excluindo para agradar. A gente não tem que agradar. Os dois têm que se agradar, os dois têm que se juntar, os dois têm que respeitar. E muitos relacionamentos são muito conturbados por conta disso. A pessoa tem questão de criação também. A estrutura familiar, ela tem muita influência nesse caso. Assim, porque, Ingrid, antigamente era mais fechado, né? O conservadorismo. Hoje em dia, assim, já está uma coisa pouco aberta, né? Sim. Não, tá um pouco mais, mas para que era e para que tá, já melhorou muita coisa, né? Sim, quando a gente fala sobre essa questão de estrutura familiar, a gente fala da parte de saúde, a gente fala da parte política, a gente fala da parte social. Por quê? Imagina, eu vou te dar um exemplo bem pertinho. Imagina que tu se envolve com um homem em que a estrutura familiar dele é extremamente conservadora,
que não aceita que a mulher tenha uma amizade, que ele cresceu em um ambiente que é violento, né, da parte doméstica, em todos os sentidos. Então, ele vai ver aquilo como normal. Quando ele cresce, ele se torna um homem, ele vai buscar uma parceira, ele acha que aquilo é normal. E geralmente, como as mulheres sempre querem agradar, a gente tem que tirar essa coisa enraizada de querer agradar, ela acaba se submetendo. Aí a gente já vai entrar em outras questões que não vêm ao caso agora, mas é importante a gente falar sobre isso. Principalmente nós somos mulheres. O homem veio de uma mulher. A importância de a mãe ensinar o seu filho a respeitar outras mulheres e falar da importância de cuidar de outra mulher. Por conta dessa estrutura familiar, cultura familiar, que cada uma tem uma, ele acaba achando que aquilo é normal. Ele normaliza aquilo e acaba transferindo, repassando para quando ele tem um relacionamento. E isso pode prejudicar ele, tanto físico como mental. Assim como a mulher, ainda mais, porque para cicatrizar demanda muito tempo, muito tratamento. A mulher fica até com medo de ter outros relacionamentos. Então, a mãe, ela que tem que dar o pontapé inicial de ensinar o seu filho, até mesmo a sua filha, a não ser abusivo, aprender a respeitar o espaço, o diálogo. Então, desde criança, eu não tive essa parte na minha vida. Então, hoje, com os meus filhos, eu converso sobre todos os dias e pergunto, como é que tu tá? Como é que foi? O que que tá te agoniando? O que que tu pensa? Olha, meu filho, se tu for ter uma relação, preservativo. Uma coisa que eu não tive. Quando eu menstruei, eu não sabia o que era menstruar, eu pensava que eu estava grávida. Entrei num desespero. Aí eu fui pegar, na época era chamado de Motes. Que agora é absorvente. Absorvente, que é mais chique, mais bonito. Até o adesivo eu preguei errado. Coloquei a parte adesiva onde não devia e a parte de baixo. Então, a importância também das informações, do diálogo com os filhos e filhas sobre o que é certo, sobre o que é errado. Depois, se tu não tiver esse tipo de diálogo, teu filho fica rebelde, tu não sabe por quê, mas na verdade ele quer ser cuidado, ele quer atenção, ele quer que tu ensine para ele quais são os caminhos das pedras. E se tu não ensina, ele aprende na rua, da pior forma possível. Aconteceu comigo, vou contar um relato rapidinho aqui, né? E quando eu, na rodada da escola, né, tem minhas amigas, então no grupo lá eu era a única virgem. Tem que perder a virgindade e tal. Só que a minha mamãe nunca passou e nunca conversou comigo sobre primeira relação, menstruação. Quando meu seio cresceu, eu não aceitava usar sutiã. E eu sempre tive o seio bem avantajado, né? Aí, cheguei em casa toda feliz. Eu falei assim, olha, demorei pra perder a virgindade, viu, Ingrid? Eu perdi com 21 anos. Sim. Demorei. Cheguei em casa, mamãe, eu não sou mais virgem. Eu pensei que a mamãe fosse, minha filha, a partir de hoje você usa camisinha. A mãe só me olhou e não falou nada. Amiga, eu fiquei arrasada. Porque tu espera, né, um feedback. Isso, assim, de um cuidado, né, como acabou de falar aí, né, um cuidado, do acolhimento, né. E eu aprendi, assim, a minha vida sexual com as amigas, conversando. E a minha primeira relação foi um desastre. Não, e tu falasse uma realidade que é de hoje em dia, que ela é cotidiana. Até hoje, tu nunca vai falar de relação sexual perto de um parente. Tu sempre vai falar com as amigas. Por quê? Porque elas não têm um laço familiar de sangue e tu se sente mais à vontade, porque tu não teve a cultura desde de criança de falar e se abrir com um familiar, uma pessoa muito próxima, aquela pessoa que te protege. E tu acaba, como eu te falei, não aprende no morro, aprende no pisão. Não aprende pela dor, como é que fala? Amor. Pelo amor, aprende pela dor. Então, acontece muito, é muito cotidiano. E a gente está numa geração em que eles são muito precoces. Então, a importância dos pais conversarem e terem esse diálogo. Eu não tive esse diálogo, mas eu procuro ter com os meus filhos todos os dias. A mesma coisa. Não vai te matar se tu falar eu te amo. Tu dá um abraço, um beijo no teu filho, diz assim, meu filho, eu te amo. Se tu precisar de qualquer coisa, a mamãe tá aqui. Às vezes o meu filho vai fazer 16 anos, soa como se fosse um bebê. Mas não é que seja um bebê, mas é para ele entender, deu merda,
Eu tô aqui, me chama e a gente vai achar uma solução. E não brigar, bater. Mas assim, tu consegue já lidar essa situação já do sexo com ele, em conversar de boa, assim, sem ter Não, que a gente conversa. conversa de boa. Seria muito estranho eu trabalhar com sexualidade Isso, e não saber tratar com meu filho. Mas a forma como eu trato com ele não é aquela séria. E vem cá. É brincando. Ele brincando. E ele fica sem graça ainda. Ele ainda não sente segurança, mas ele fala. Mas como eu sou mulher, ele sente mais à vontade para falar com o pai. O pai dele me passa. Aí ele vem, eu pergunto na frente do pai dele. A gente fica brincando, a gente ri. A gente vai na brincadeira, vai falando e vai soltando aos poucos. Mas a mesma coisa quando eu falo, as pessoas que são muito conservadoras, elas são contra a educação sexual. Né, para falar. Que deveria ter na escola, né? Na escola. Quando a gente fala tem, em né? educação sexual, a gente não quer ensinar ninguém a ter uma relação sexual, mas sim a se prevenir. Primeira menstruação, quando perdeu a virgindade, sobre as ISTs, que é muito importante a gente falar. Tem muito, né? Tem crescido muito e cada vez nos mais jovens. Então, a importância da prevenção. Né? Prevenção, pílula do dia seguinte, anticoncepcionais, tem um preservativo para homem, para mulher. Todo mundo só conhece a camisinha masculina. Né? Muitas. Todo mundo só fala da camisinha masculina, mas tem para mulher a feminina, que ela é muito eficaz. Então, as pessoas têm que tirar da cabeça. E se as pessoas que são totalmente contra, mesmo que a gente explique e não aceite, então faça dentro de casa. Então, explique para o seu filho. Começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa. A escola, ela vem para te ajudar, ela vem para te auxiliar. Mas educação é dentro de casa. Isso é verdade. E deveria ter essa disciplina, com certeza. Sim, com certeza. Né? Só que quando tu fala de religião, quando tu fala de sexualidade, política, tu abre um mar no meio. Porque as opiniões, elas se distribuem, né? Elas se diferenciam e acaba que algumas pensam, tu tá querendo me enganar. Gente, lê. A importância da leitura, que quase ninguém faz, eu acho impressionante. Pessoas que têm ensino superior, têm a mente fechada, conhecem outras pessoas, às vezes vão estudar em outra cidade, em outro país. Né? E tem tantos profissionais ainda. Aqui em frente de uma aqui, olha. Ingrid e olhe. E de a gente sempre aprender, mas a leitura, principalmente, tanto para os pais, para os profissionais, para os adolescentes, é muito importante, que a gente está numa geração de internet que todo mundo... Tá na mão da criança toda hora, né? Tá na mão. A mesma coisa. Tu tem que supervisionar o que teu filho faz. Não é que tu vai policiar. Se tu tem uma intimidade, meu filho, me dê aqui o seu celular que eu quero ver o que você está fazendo. O que você está vendo? Eu faço isso em casa. Então, não custa nada. Não interessa se teu filho tem 10 anos, se ele tem 18 ou 20, mas tu fica preocupado. E a gente está numa geração em que, além de serem precoces, são muito inconsequentes porque não tem a estrutura familiar. A maioria, né? A maioria. Eu não tenho filho, né? Se eu não tivesse esse contato com a colega, antigamente, né? Provavelmente, acho que eu tinha porrada de filho. Porque eu não tinha esse entendimento que tem hoje, é muito mais aberta. As pessoas têm a cabeça mais aberta. Eu vejo por esse lado, né? E agora não. Eu já converso com a minha mãe de boa. Até ela mudou o pensamento dela. Eu falo uma relação com ela e tal. De boa. Antes não. Para me chegar perto dela, eu tinha aquele tabu. Meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Hoje em dia não, é como se estivesse conversando, assim, nós duas, né? Conversa de boa. Mas também porque ela procurou também se adaptar a essa nova geração. Sim. Senão fica para trás, né? E isso é importante. É diferente. Tu não pode forçar um idoso que está na sua idade de 70, 80 anos a uma coisa que tu está vivendo. Ele é de uma geração diferente, em que era muito mais conservador. E a gente também tem que aprender a respeitar. Tu não pode colocar a goela abaixo. Se ela quiser, ela vai te perguntar como é que é esse negócio. Assim como eu tinha um sexy shop, então eu tinha uma cliente muito engraçada, uma senhora. E ela me mandava as histórias dela para me contar no Camapu.
E ela fala sobre as experiências, sobre o tabu que tem também sobre a terceira idade na sexualidade. Porque todo mundo vê a pessoa da terceira idade como se ela não fizesse nada. E ela tem uma vida ativa, ela pode ter uma vida ativa. A mesma coisa a gente fala de pessoas com deficiência. As pessoas têm a visão de pessoas com deficiência que elas são anjinhos. Tratam elas como crianças, não deixam elas serem independentes. E elas crescem. Elas também podem, dependendo da deficiência, sendo invisível ou física, ela pode ter uma vida normal também. Ela pode ter um parceiro. Com certeza. Fala lá da colega, da amiguinha lá da terceira idade que foi curiosa, que foi que ela te perguntou lá. O que acontece? Quando tu chega na terceira idade, a mulher chega na menopausa. E aí existe o libido desce e tem oscilação de humor, ressecamento vaginal. E ela começou a ficar preocupada com isso, porque a vida sexual dela é ativa, muito ativa. O namorado dela era um pouco mais novo, mas ela queria continuar e ela tinha as vontades. Ela tomava medicação, fazia reposição hormonal. Só que tinha um ressecamento vaginal e ela queria saber qual era a forma que ela poderia fazer a posição diferenciada, porque ela estava cansada de fazer a mesma coisa. E ela já tinha netos, bisnetos, e eles, tipo, geração nova. Tipo, brincam com a avó, levam a avó pra festa, entendeu? Eu acho muito legal. Muito legal também, né? A minha mãe já é meio fechada, assim, às vezes eu quero muito ser legal, muito vai, legal, né? Conversa sobre, quantas histórias, netos se abrem e tal. E nos meus eventos ela ia também, eu adorava. Ela dançava polidense. Eu parei polidense, eu dançava também. Muito bom. E assim, era muito interessante as histórias dela, as curiosidades que ela me mandava. Por quê? Porque ela queria saber. Ela queria estar atualizada do que tem. O que tem de sex story? Mano, eu tô querendo um negócio, mas que não pareça um pênis, não sei o que. Eu disse, não, eu tenho um negócio legal aqui, mostrava pra ela, explicava como funcionava, porque nós somos pessoas únicas. Então, cada uma tem o seu jeito diferente, tem os seus gostos diferentes, adaptações diferentes, né? Então, é muito interessante, às vezes quando eu encontro com ela, é muito interessante porque ela, apesar da idade, ela é uma mulher jovem. Ela tem um espírito jovem. Mas ela tá certa. Eu tenho 44 anos, né? Vou estar esse ano 45. Aí eu digo assim, será que eu ainda vou continuar assim dançando, indo pra festa? Isso é do jeito que tá assanhado. Porque eu amo dançar. Eu não quero perder esse meu espírito. Os termos que são usados, alguns estão ficando muito retrógrados, muito arcaicos, né? Por conta como é que eu vou te dizer? Os adjetivos que as pessoas usam para hoje, eles não se encaixam mais. É como um exemplo perto. Hoje não se encaixa mais se fosse passar uma novela chamada Chica da Silva. Não tem como fazer uma adaptação. Não, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. É um exemplo simples para ficar mais próximo para a gente entender. Então não tem como tu fazer uma comparação. Tem coisas que não dá para te fazer uma adaptação. Que são as pessoas que têm a mente fechada, que não conseguem aceitar. E não vai mudar. Não vai mudar. Pode colocar que não muda. Não pode colocar a goela abaixo. Não muda. Mas tem um fato que é muito interessante. Digamos que existe uma mulher que é extremamente arcaica, conservadora. Ela acha que o homem tem que ser o comandante, é o homem que tem que dominar, é o homem, ela tem que servir. E de repente ela encontra um homem que tem um pensamento totalmente diferente. Ele acha que a mulher tem que ser independente, ele acha que a mulher tem que ser segura de si, ele é aquele homem que levanta aquela mulher, que ele apoia. Aí ela extinção também, né? Aí ela fica, esse cara não é homem. É. Aí a gente mesmo tem um preconceito, né? É. Estranha. É. E aí ela, com o tempo, percebe que ele realmente é homem, ela não está acostumada ela não está habituada. Aí ela fica tentando se encaixar, aí ela muda. Se é interessante para ela, se existe uma coisa afetiva a isso, eu tô falando que é sério que acontece. Ela faz. Com certeza. Se ela era contra, agora ela é a favor. Ela aprende a gostar. Tem gente que não se permite. A maioria das mulheres, né? Não se permite. Gente, vamos se permitir. Quando a gente fala em permissão, que é um negócio muito interessante, antigamente eu ainda não ouvi, mais hoje. É bonito o homem o garotinho se masturbar. A menina não pode pegar. Isso é dos tempos imemoriais. É porque hoje em dia, como eu trouxe
a doutora Damares, a gente tá falando sobre terapia pélvica, e ela falou assim, da nossa florzinha numa coisa tão simples. Gente, se olhe, se pegue. É tão bonito. E tem muita mulher com a cabeça fechada. Eu conheço mulheres que têm relacionamentos homoafetivos e não conseguem se tocar. E isso é muito importante. Como é que tu não pode colocar a responsabilidade do teu Só. prazer, do teu orgasmo em outra pessoa para ela descobrir? Tu tem que aprender a se conhecer. Tu tem que entender que é normal, isso faz parte da vida. A curiosidade faz parte da vida. Mas a gente foi ensinado que é feio. Que é feio. É como se fosse dito aquela puta, né? Sim. Né? Tem ainda isso. A minha vida, relação sexual, ela é bem ativa, né? O meu namorado é muito pra frente, hoje eu tô calma. Mas foi a minha educação. A educação é diferente, a minha educação é diferente da tua. Mas assim, pra que eu era e pra que eu tô com ele na relação mudou muita coisa. Mas porque eu me permiti e ele também me ajudou. Até hoje ele me ajuda. Então era uma coisa assim que eu, com Mariane, tô falando com Mariane, que eu não me permitia. Disse, ai, será que não vai pensar que eu sou uma puta, uma... Aí é que Entendeu? tá. Eu tinha esse pensamento. Não, eu entendo Uhum. o teu pensamento. Muita gente ainda está neste pensamento. De ligar muito pro que as pessoas vão falar. Só que se tu liga, tu não vive. Uhum. Eu fui esse tipo de pessoa. O meu comportamento, a minha personalidade, Ingrid, eu construí ela, eu tinha 24 anos. Quando eu decidi o que eu queria ser, como eu ia ser. Porque a gente tem um padrão da sociedade que a mulher tem que ser a mulher submissa, Dona de que casa. a mulher tem que ser dona de casa, ela tem que ser a mãe exemplar, ela não tem vida, que ela não fala, ela é uma mulher delicada, dedicadíssima, aquele amor de pessoa. E eu tentei muito me forçar a esse padrão e não deu certo. Não era Toda Ingrid. vez quando eu conhecia um cara, aí, porque não sei o que, aí eu sentava de pernas cruzadas, pegava um negócio da xícara, tomava, sabe, numa delicadeza, quando eu via, brá, o copo caía, quebrava. Aí fazia, tudo dava errado. Aí quando foi um dia eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não posso mudar a pessoa que eu sou. A minha essência, eu sou a Ingrid, que sou desbocada, falo as coisas na cara das pessoas, sou sincera e me dá vontade de rir, eu vou rir. Se eu quero me sentar de perna aberta, de short, eu vou sentar. Se eu quiser sentar num bar sozinho, tomar uma cerveja, eu vou tomar, porque ninguém paga minhas contas, ninguém vai viver. As pessoas que falam muito, elas querem estar naquela situação, mas não tem coragem. Não tem coragem. E disse tudo mesmo, não tem coragem. Desde quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, existem mais controvérsias. Hoje parou mais, mas no começo, o preconceito em cima de mim pelo fato de eu ser mulher e falar de sexualidade foi muito grande. Fui muito discriminada, Mas, assim, muito Tu julgada. não sofreu com isso? Não. No começo, sim. Porque eu ficava assim. Uma coisa é eu ser tua amiga, a gente falar sacanagem, a gente falar abertamente. Outra coisa é você falar numa rede social. Então, tu tem que ter peito, tem coragem, tem que dar decididas, saber que existem consequências. Tu não vai colher só flores. A primeira vez que eu colhi um cacto, eu fiquei, caramba, será que é isso? Aí depois eu pensei, sempre vai ter alguém que vai te apedrejar. Eu tô aqui, eu vou enfrentar. Quem gostar que goste, quem não gostar que não goste. Mas eu também não vou colocar a goela abaixo de ninguém. Mas já apareceram muitas pessoas tentando me ridicularizar, jogando pro outro lado, como se falar de sexualidade não fosse algo sério. E é sério. Não fosse profissional. Então, com o tempo, eu fui derrubando esses tabus. Ingrid, assim, já te procurou o cara pra te dou tanto pra te fazer isso? Já. Já, Ingrid. Já. Existe um fetiche chamado fetiche do eunuco. Uhum. O fetiche do eunuco, antigamente, no tempo do Egito, que tinham, né, os soldados, então era cortado o pênis. Então, uma pessoa de fora soube que eu trabalhava com sexualidade, me mandou mensagem e me ofereceu, eu não lembro se foi 5 mil, 6 mil, que queria que eu fizesse a amputação do pênis. Meu Deus. Total, porque aquilo, só imaginar de uma faca, ele sentia tesão. Aí eu fiquei tentada pelo valor, aí eu fui lá com um amigo meu, que é advogado, e disse, fulano, o cara ali me ofereceu tanto pra fazer uma amputação. Aí ele disse, tu é enfermeira?
Eu disse, não, porque tu tem que saber dos vasos sanguíneos. E se esse caboclo leva o farelo? E aí? Tu vai estar presa na penitenciária porque você cortou um pênis. Vai ser bonito pra tua cara. E aí eu disse que não aceitava. E, e ele passou-se uns dias, ele me mandou mensagem, 7 horas da manhã, me dizendo que uma seguidora minha que era enfermeira, fez o procedimento e ele pagou 2 vezes o valor. E ele ainda estava em êxtase. Caramba. Só que o que acontece? A visão Ingrid, não como Camaposex, criadora de conteúdos. Uma pessoa que sente prazer em ser cortada, hoje foi o pênis, amanhã pode ser um pé, amanhã pode ser uma coxa. Porque se para ela isso dá tesão, eu sempre falo, sexo não tem limite, mas ele tem consequências. Então as pessoas têm que prestar muita atenção nesse detalhe. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, como assim? E todos os dias eu aprendo uma coisa diferente, um fetiche, que existem fetiches de parafilias. As parafilias são coisas que são fora do comum, que podem ser crimes. No caso dele, né? No caso dele. No caso, se ele fizesse um documento, eu acho que poderia amenizar. Mas ainda assim, as pessoas têm pensamentos, têm vontades muito diferentes. Não julgo, mas tem algumas que as consequências são muito destruidoras. Lá no teu canal Camapu AP, procura muitas pessoas do outro sexo? As pessoas... eu já apresentei eventos de swing, né? Aqui em Macapá tem uma vez no mês. Olha, tu me convida, viu? E geralmente as idades variam. O estilo de vida de cada um varia também. O que elas procuram variam. Então, tu vai encontrar um pouquinho de cada coisa. No canal do Camapu AP, eu crio vários tipos de conteúdo. Momô! Existem vários tipos de conteúdos. Pessoas com deficiência na sexualidade, falo sobre LGBTQIAPN+, também falo sobre autoestima, sobre relacionamento. Então, a gente varia. De acordo com o que as pessoas, seguidores, vão solicitando, contando suas histórias, eu coloco. As mulheres na gestação, que é muito importante falar, né? Sobre a autoestima dessa mulher. Quando a mulher está grávida, todo mundo tocar, né? Quer tocar, cuida dela. Depois que a neném nasce, esquecem que ela tem uma vida. E essa mulher precisa de atenção, ela precisa de cuidados, ela precisa de apoio e de muita autoestima. E a mulher, quando tem um bebê, ela fica muito fragilizada, porque o corpo muda. Então, ela precisa de um processo para poder aceitar o corpo, para poder voltar ao seu cotidiano. E ela não consegue fazer, a maioria das mulheres não conseguem fazer isso sozinha. A maioria também termina a relação, né? O casamento, né? Acontece, a maioria dos motivos, quando se fala em sexo. Algumas mulheres durante a gestação sentem muita vontade de ter relação, enquanto outras não têm. Não sentem vontade de nenhuma, têm repulsa, ficam enjoadas, tem algumas estigmáticas aí. E acaba que o parceiro, dentro disso, pode rolar uma traição, pelo fato de a mulher não querer. E a mulher também tem que entender que depois que o bebê nasce, claro, a gente se dedica para a criança, mas ela também tem que lembrar que ela tem um marido, ou então uma esposa, que precisa de atenção também. A gente sabe que fica exausta, que fica cansada, mas como é que tu vai fazer uma cobrança onde o sexo aí não tem que ser uma obrigação, você tem que ter vontade. Mas para que isso aconteça, tu tem que se permitir se estimular. Quando eu tive meu filho, o segundo filho, eu não deixava que pegasse no meu seio, porque o meu seio, eu estava amamentando, o seio era do meu filho. Se pegasse, me dava uma agonia. Mas depois que ele parou de mamar, foi outra situação. Então, o parceiro, a parceira, respeitar essa parte. Tem o respeito mútuo. E a mãe entender. Estou cansada, tenho o meu filho, mas eu preciso de um tempo. Ter alguém para apoiar. Mana, tu pode ficar um pouquinho aqui, né? Só para embalar, eu preciso dar uma descansada. A gente fala isso, é físico e mental. Então, a maioria das mulheres não tem esse apoio. A família diz, não, eu tô aqui, mas precisou, correu. Quem manda tu arranjar, agora te vira, né? Que pare o Matheus que embale.
Então, existem esses questionamentos, principalmente o parceiro tá presente e perceber que, poxa, a minha esposa Tá precisando, tá né? precisando. Amor, deixa que eu vou dar aqui, mamãe, vai descansar. Meu amor, a criança cresceu um pouquinho, 1 ano, ela tá acostumada com outras pessoas. Poxa, pode deixar lá com a madrinha pra gente ter um tempinho pra sós. Às vezes não é o sexo. Assistir um filmezinho né? juntos, comer uma pipoca, ir num barzinho. É coisas assim. Nem tudo se resume a sexo. Ele faz parte de um relacionamento. Mas nem tudo se resume a sexo. E sim, parceria, sincronismo, ligação. E uma coisa que as pessoas têm que aprender no relacionamento. Para de ligar para o que as pessoas falam. Não peça a opinião do seu relacionamento para outras pessoas, porque só quem vive são vocês dois. Então é vocês que têm a vivência. Porque quando tu coloca o teu relacionamento em pauta na mesa para outras pessoas, sendo a melhor amiga, vão vir muitos julgamentos, tu vai criar situações na tua cabeça e tu vai ficar neurótica. Verdade. O meu namorado, ele é gordinho, né? Aí eu sou bem magrinha, sou professora de educação física, ele é funcionário. Quando eu comecei a namorar com ele, eu senti isso. Discriminação. Porque da professora, ele é as pessoas me cobravam. Eu disse, gente, isso é dele, eu não posso mudar. Tô aqui para apoiá-lo, se ele quiser, tô para ajudar. Mas é dele, eu não posso. Toda vez que eu chegava a conversar, ai, teu namorado é gordinho, né? Teu professor, e aí? Aquilo me incomodou por muito tempo. Agora as pessoas falam com ele. Às vezes a gente não quer dar uma de mal educada, né? Mas tem hora. Não, eu aprendi a ser. Eu aprendi, sabe por quê? Meu marido tem 2 metros de altura, eu tenho 1,50. Ui! E aí, quando a gente começou a namorar, as pessoas dizem assim, coitada dessa menina. Aí diz assim, então fica no lugar dela. Às vezes as pessoas se incomodam muito. E às vezes elas não se incomodam por incomodar. O que incomoda é o relacionamento. A felicidade do porque casal, né? ela busca aquilo pra ela, mas ela não consegue chegar a alcançar. Mas ela tem que entender que ela só vai conseguir quando ela mudar. Se ela tá tendo esse olhar pro teu relacionamento, cobiçando isso, significa que ela não consegue, ela não se adapta e ela não... Ela acha que ela é a perfeita, que as pessoas não se encaixam. Ou querem estar no teu lugar. Sim, é a fura-olho. Né? Aí todo mundo... Gente, era horrível. Toda vez... Eu sentia, quando eu entrava com ele assim, nas festas, o pessoal parecia aquele impacto, todo mundo ficava olhando assim. Eu sofri muito no começo. Hoje em dia eu nem passo. Belíssima. O outro, a gente deixa passar. O que eu passei com meu esposo quando a gente namorava, ele é mais velho que eu tenho 34, ele tem 47. E ele é coroão bonitão. E aí ia com ele pras festas, as mulheres, olha, esse cara deve ter dinheiro, deve estar bancando essa pequena aí. E aí, uma vez vieram me perguntar, poxa, ele te banca? Eu disse, não, nós somos o casal em que a gente se ajuda. Eu trabalho, ele trabalha, a gente paga as contas juntos. Agora, mano, se tu tá viajando na maionese pensando... Eu passei também por isso, eu era uma mulher magra. Meu primeiro filho eu emagreci, no segundo eu engordei. E acabei ficando gorda. Pra mim foi um processo, depois que eu tive filho, a mudança do corpo. E aí eu disse, poxa, eu não tenho dinheiro pra fazer uma lipo. Eu não tenho dinheiro... Pode parar. Não precisa ter dinheiro pra fazer lipo. Não, escuta. Eu não tenho dinheiro pra fazer lipo. Eu não gosto de academia. Eu não gosto de exercício físico. Eu vou ter que aprender. E aí foi um processo. Depois eu fui vendo outras mulheres. E foi quando veio o Kamapu. Eu fui entender o que era autoestima. Fui aprender a me amar do jeito que eu sou. Eu me acho muito bonita gorda. Eu me sinto bem assim. E eu contando as minhas histórias, falando do quanto eu me acho bonita, de quanto eu me acho muito mais bonita de quando eu era magra. Eu tinha vergonha de tirar foto, hoje eu adoro tirar uma foto. Percebe-se. E eu fui, depois que eu conheci o que era realmente a autoestima, eu fui entender a minha qualidade de vida. Por mais que eu como a comida saudável, eu já vi que o meu corpo, posso emagrecer um pouco, mas eu não volto mais para aquele corpo e tá tudo bem. E até por causa da idade, o nosso processo, né? Sim, não vai e voltar, tá tudo mais bem. Adolescente. E tá tudo bem. Aí eu fui outro dia, recente, eu fui num mercado, aí o menino falou assim, ai, tu continua gordo, se tu continuar feio, eu tenho jeito, é a tua cara. Eu sou nesse estilo, entendeu? Mas tá sério incomodando com a minha vida, né? Sabe, as pessoas se incomodam, tu
tá muito gorda, tu era mais bonita quando tu era magra. Eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou muito mais bonita e gostosa, Decidida inteligente, agora. maravilhosa agora do que antes. Porque antes eu era Maria vai com as outras, eu não sabia dizer não. E eu só vivia no buraco. Agora, se tu vier me ofender, vou te ofender do mesmo jeito, então eu vou te dar uma lição. Então não se meta. Se tu tá incomodado, e a tua esposa? Tu fala de mim, olha ela lá, sabe? Então as pessoas querem julgar e não olha pro seu rabo. Eu falo assim, mano, já olhou pro teu rabo? Mas é verdade. Eu senti muito isso, assim, agora não. Assim, eu dou as respostas na classe, sabe? Mas é bem direto, eu não faço rodeios. E as pessoas, às vezes, ficam com medo. Ah, eu peço que tá braba. Eu disse, não sou braba, eu sou direto. Porque as pessoas, se tu vem com a educação pra mim, eu vou com a educação pra ti. Essas questões de autoestima, de relacionamento, são coisas que tem... O principal é o diálogo entre o casal. Porque se não tiver diálogo, vocês vão por caminhos diferentes. Uma vez assim, eu acho que eu não gosto mais dela. Eu acho que eu não gosto mais dele. A gente não se procura mais. Agora perde pra te ver. Aí tu fica Mano, desesperada. bate um desespero. Tu vira psicopata. Não, é engraçado quando a mulher tá bacana, né? Aí termina o relacionamento e haja postar foto. E haja... que tá que bem, ela, maravilhosa. mas enquanto tá sofrendo que só. Eu acho super engraçado isso quando a mulher se separa. Eu acho muito hipócrita. Muito hipócrita. Porque se tu queres chorar, chora. Porque uma hora tu vai parar de chorar. Uma hora vai passar. Dói. É como se tivesse levado uma facada no peito. Te dói, tu sofre, chora. Mas é uma fase da tua vida. Essa pessoa não vai ser a única da tua vida. Virão outras pessoas. Com certeza. Tu vai conhecer melhores, pessoas melhores, maravilhosa. mais legais. Quando a mulher está num relacionamento abusivo em todos os sentidos, Ela pensa que ela tá feliz, né? ela pensa que tá feliz porque ela é induzida ao erro. Mas quando E a ela gente se consegue, sente culpada, né? quando ela sai do relacionamento, que ela olha fora da bolha, ela diz assim, meu Deus, o que eu tava vivendo? Já ouvi muitos relatos. Tem muito. Então, por isso que eu falo, quando tu começa um relacionamento, busca saber o histórico dessa pessoa, ver se ela não tem uma ficha criminal. Não, Ingrid, eu acredito muito na alma, espiritualidade, Sim. né? Aquela pessoa, na tua relação com, como é que eu sei, depois vai ter uma... Eu vou pegar toda aquela Existe essa energia. teoria, né? De Tem. quando você tem um relacionamento sexual com alguém, Isso. você fica até meses, né? Uhum. Com a essência daquela outra pessoa no teu corpo. Existe essa coisa. De às vezes as pessoas ficam mal no outro dia. O negócio do espírito é tão ruim Que tu fica ruim. que tu se sente mal no outro dia. Eu acredito muito na questão de energia. Eu aprendi, eu fiquei separada há um tempo do meu esposo. Nesse tempo onde eu conheci pessoas, eu ficava prestando atenção em todos os detalhes. Como é o comportamento dessa pessoa? Se não me agradou, ei, mana, tira fora. Eu fiquei Rasga. um mês separada e conheci outras pessoas. Eu fiquei, como é que eu... A gente não sabe como a gente se não comportar. sabe se comportar. E Não o que sabe a o que vai pessoa... dizer, porque a gente está acostumada de uma certa forma. E a gente não pode fazer comparações. Não tem como existir comparações. E às vezes a gente termina um relacionamento, a gente quer parar de sofrer de alguma forma e a gente busca outras pessoas para cobrir essa lacuna. E não acontece. Tu dá sempre com a boca no arame. Tu cria uma expectativa, só que é uma expectativa que tu criou em cima da pessoa. A pessoa não tem a obrigação e nem responsabilidade de ser daquele jeito. Isso é verdade. E a gente acaba depositando, não é assim. E é difícil de compreender. Aí eu sei que, mana, foi tanto revés que eu levei. Eu disse, não, mano. Deixa eu tô com voltar. saudade do meu marido. É dele que eu gosto. Fiquei psicopata um tempo, porque eu tava desesperada. Mas eu passei por esse processo. Eu olhava assim, via as pessoas, né? Nossa, eu já pensava na relação. Como é que eu vou me dar com esse cara na cama? Passava assim na minha cabeça. Porque uma hora vai Questão de se chegar, né? proteger. Né? Uma hora vai chegar. Que o cara não vai ficar só de beijinho contigo. Aí eu disse, eu já tenho uma intimidade. Eu sou 5 anos de relacionamento. Aí tem a questão da espiritualidade. Eu não sei o que o outro fez lá fora. Se ele transou com outra mulher, assim, como foi que ele... Tudo isso passa na minha cabeça. Né? Não, mas sim, Né? isso passa pela cabeça da gente. E é engraçado. Parece, assim, a minha comparação. Me separei, a minha vida ficou assim. Turbulenta. Aí quando eu voltei, aí voltou a calmaria. Assim, disse, porra, O que eu quero? Tô procurando uma Eu doida. o que foi que eu fiz, gente? Mas às vezes a gente precisa desse tempo pra gente saber o que a gente realmente está sentindo, a gente poder se curtir.
Tem umas mulheres que vão desesperadas atrás de outro relacionamento. E acaba quebrando a cara, porque elas querem suprir a necessidade do outro relacionamento. E não E é não por é aí. assim. Aprender a conviver sozinha, aprender a se curtir, Conhecer. se conhecer. Ah, sabe, tá com os amigos, passar mais tempo, sabe, se divertindo. Ah, bora fazer uma coisa diferente, conhecer novos ares. Pode conhecer novas pessoas? Sim. Pode. Se permitir, né? Mas tu não pode exagerar nesse ponto de querer namorar com a pessoa, ter um relacionamento, a pessoa nem sabe nem se a pessoa quer. Tu não sabe qual é o gênio, qual é o espírito dessa pessoa. Porque assim, a maioria dos relacionamentos abusivos, o homem ele é sempre o cara legal, o cara romântico, bonzinho. Aí a partir do momento que tu passa a conhecer um pouquinho mais, pega ele com raiva. Toda vez, independente se é abusivo ou não, toda vez quando a gente vai conhecer alguém, a gente sempre quer mostrar o nosso melhor. Claro. A gente nunca quer mostrar o pior. O poder da sedução. A gente tem que seduzir, né? Com meu marido eu fiz o inverso. Então, 7 anos. Quando a gente começou a paquerar, eu chamei ele pra tomar uma sopa lá em casa que a minha mãe tinha feito. Mano, eu fui a mais mal educada porque eu queria saber qual seria o comportamento dele. Chegou lá, eu pegava a sopa. Ai! Pegava a sopa. Que horror! Aí ele, menina e tal. Então, eu queria saber se ele ia me aceitar do jeito que eu sou. Porque às vezes a pessoa pincela que vai te aceitar, que vai te respeitar, mas não aceita. Chega na hora, ela quer te modelar. E não é assim. Às vezes a gente tem... É tu que tem que tomar decisão se tu queres mudar. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Isso é verdade. Então, é tu que tem que tomar a decisão de abrir mão de algumas coisas, assim como a outra pessoa vai abrir mão para estar contigo, para vocês terem um relacionamento saudável. Olha, meu amor, eu não gostei daquele seu comportamento, não gostei daquilo. Ah, eu também não gostei daquele. Então, vamos entrar no acordo? Você não faz mais. É questão do diálogo, né, Ingrid? Tem que ter diálogo. Tem que ter o diálogo na relação. Na minha volta, depois da separação, ela mudou estruturalmente total. A minha pra melhor. Pra muito melhor. Muito melhor. Quando eu tô chateada, eu já falo mais. Antes eu, tipo assim, eu ficava enrolando pra contar. Quando eu tava já quase explodindo, eu essa aqui. Eu falei assim, não, meu amor, fiquei chateada com isso, não gostei e tal. E aí a gente consegue modelar e viver melhor. Até mesmo pra não brigar, né? Tenho 2 filhos. Eu não vou brigar na frente deles. A gente entra no consenso, a gente espera eles saírem, a gente não discute, a gente não grita. Antes a gente fazia isso. Hoje a gente conversa. Ah, você ficou chateado, me desculpa, a gente não dorme de mal. E é o correto. Chateado É o correto. Não. A gente saber pedir desculpa, saber ceder. É importante. Olha que eu sou turrona, viu? Ele é mais maleável. Quando é não, ele vai. Ele que é mais meigo, eu sou mais. Mas a relação é assim, né? Relação... É equilíbrio. É equilíbrio. Eu sou de... Ai, já tava no sinal. Ai, Ingrid, não gostei. Já tava fazendo sinal. Ai, nosso papo aqui tá tão bom. Que pena que já tá chegando o nosso horário. Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo adoraram conhecer a palestrante Ingrid Ioli. Nossa, é um encanto. Mano, se a gente ficasse aqui, a gente ia varar a tarde. Gente, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube aqui do Idioma Oficial, para vocês verem outros conteúdos também. Para quem não conhece o Camapu Sex, lá no Instagram, Camapu AP, onde fala de sexualidade, relacionamento, dicas sexuais, autoestima e muito mais. Onde vocês também podem dar sugestão dos assuntos que serão abordados. Eu visitei o canal dela. Olha, eu me divirto com ela. Aqui é rápido, né? Eu vi um dela falando sobre o boquete. Gente, eu me espoquei de tanto rir. Que ela fala com uma naturalidade que você nem percebe. E aí, é disso que a gente precisa, não ter aquele tabu, né? Brincando, né? Brincando. Ingrid, eu te agradeço pelo convite. Quase a gente não conseguia. Foi 2 semanas tentando. Quando dava pra mim, não dava pra ela. Mas eu agradeço. Espero que você volte aqui com a gente mais uma vez. E essa nossa gravação vai ficar gravada na TV Idioma. Você pode acessar. Depois eu vou passar o link, vou passar para ela. Ela vai colocar com certeza no canal do Camapu AP. Isso. Sigam lá, tanto o Idioma quanto o Camapu. Conheçam os conteúdos, a gente quebrar um pouquinho esse tabu de uma forma mais leve, mais engraçada, mais comediante também.
que a gente vive já nos dias tão difíceis, com notícias tão ruins. Ver uma alegria de vez em quando não faz mal. Isso é verdade. Então tá. Hoje o De Bem com a Vida fica por aqui. Próxima semana a gente vai gravar. Que vem agora essa semana de programação aqui no Idioma. Essa semana vai ser sobre a gente se cuidar, sobre o Dia da Mulher. Você está convidada para participar também, tá? Fica à vontade. Espero rever você mais vezes. Beijo, até a próxima. Tchau, gente.